Solo Leveling. Ragnarok, capítulo 30. Gry estava agachado e de olho em sua presa. Gry LV4 Lobo canino. Seu nível havia subido um pouco, mas seu tamanho ainda era como o da palma de uma mão. Como descendente do grande clã canino, ele cresceu o suficiente para caçar facilmente um ou dois goblins. Graças a isso, Gry recentemente ficou forte o suficiente para andar com o rabo ereto. Se 3 goblins planejassem atacar ao mesmo tempo, eles rapidamente enrolavam suas caudas e se refugiavam em uma pequena toca pré-cavada. Gry acabaria desistindo e voltando, porque a toca era muito pequena. Um dia, uma grande crise atingiu Gry, que estava se adaptando à vida na masmorra das sombras, enquanto brincava com goblins tão grandes e estúpidos. Um convidado não bem-vindo de repente apareceu na masmorra das sombras. HNNGGG. Gry estava se aproximando secretamente do convidado com um olhar extremamente cauteloso. O convidado parecia muito forte, mas não parecia ter nenhuma força, provavelmente morrendo de fome por um longo tempo. Eu posso fazer isso. Essa parte despertou simpatia em Gry. Eu posso fazer isso. Era uma coisa muito honrosa. Caçar uma presa mais forte do que você. Gui. Gry prendeu a respiração e esperou por uma abertura com uma expressão tensa. E finalmente. Swoosh. O convidado se moveu. Eu posso ver você. HNNGGG. A mão de Ezio levantou a nuca de Gry e olhou para ele. HNNGG. HNNNGGG. Oh! Foi pego. Gry se assustou e chutou suas pernas curtas. Quando percebeu que não importava o quanto ele lutasse, não poderia escapar das garras de Ezio, ele uivou ferozmente com seus olhos desafiadores. Oh, sério. Se não fosse por você ser o animal de estimação de Sul, eu teria comido você. Ezio olhou para Gry e lambeu os lábios, dizendo que era uma pena. Nunca pensei que o descendente do monarca das presas permaneceria em um lugar como este. Embora ele não tivesse mais do que uma mordida em tamanho, o sangue e a carne do clã das presas eram em si um elixir muito precioso. HNNNGGG. O que? Você quer provar? Gry torceu seu focinho e lambeu ansiosamente a mão de Ezio, que estava segurando suas costas. Mesmo assim, seus olhos continuaram a encarar Ezio como uma expressão ousada. Minha nossa! Você é um cachorrinho engraçado. Ezio finalmente riu. Bem, você sabe instintivamente. Se me comer, ganhará força. Porque na verdade estamos na mesma posição. Ela era o único demônio nobre vivo no reino dos demônios. Em outras palavras, era a única pessoa legítima que um dia poderia se tornar o monarca dos demônios. Assim como os demônios estavam mirando no sangue de Ezio desta vez, o sangue puro fluindo pelo corpo dela tinha um poder precioso em si. E o mesmo vale para você. Este filhote atrevido era o único do clã canino que um dia poderia se tornar o monarca das presas. Ezio de repente teve uma sensação estranha. E pensar que 2 puros sangues de um clã destruído pela guerra estão reunidos aqui. Com que propósito Sul nos reuniu? Ah, vamos lá. Pare de me lamber. Certo então. Você entrou na masmorra das sombras. Swoosh. Sul e Beru entraram na masmorra das sombras bem a tempo. Havia um porco inteiro fresco em suas mãos. 2 porcos inteiros. Oh! E? As cabeças de Ezio e Gry viraram ao mesmo tempo. BRRRRR. Um barulho alto ecoou dos estômagos de Ezio e Beru. Sul riu e empurrou o porco inteiro para frente. Ouvi que demônios gostam de carne. Sim. Tudo menos mato. Ezio rapidamente jogou Gry e pegou o porco inteiro de Sul. Gry voltou e avidamente expôs seus dentes na frente de Ezio. BRRRR. HNNNGGG. Gry de repente virou de bruços e começou a torcer o corpo. No entanto, Ezio foi inflexível. Não. Volte. Esta é a minha refeição. Uf, uf, uf. Não adianta abanar o rabo agora. GRRR. O filhote de lobo e o demônio nobre estavam discutindo sobre um porco inteiro.
Suo, que assistia a cena por trás, não conseguiu esconder sua expressão abatida. Porque os carnívoros parecem estar se reunindo cada vez mais ao meu redor hoje em dia. Nhaque. Que? É delicioso. 2 porcos inteiros foram levados. Por trás, Beru estava agarrado ao restante e o estava comendo. Mesmo o corajoso Grau não se atrevia a pegar a comida de Beru. Obrigada pela comida. Ezio enfiou a mão dentro do corpo do porco. O grande porco inteiro começou a murchar ao redor da mão de Ezio. Beru apareceu ao lado de Suo, que estava olhando para ele com curiosidade, e explicou. Eles sugam a mana que estava no corpo do porco. Cada demônio tem uma maneira diferente de comer, mas demônios nobres geralmente preferem um método limpo. Ah, que susto! Você é uma minhoca explicativa ou o quê? Você é a minhoca, jovem mestre. Beru disse casualmente. Então voltou para seu porco e abriu bem a boca. Nhaque. Beru, ao contrário de Ezio, parecia preferir uma maneira desleixada de comer. Suo sorriu e lentamente desviou o olhar. Então, enquanto eu sniff. KRRRK. Goblins selvagens que sentiram o cheiro da carne estavam se reunindo ao redor deles um por um. Suo estendeu a mão. Um deles de repente flutuou no ar e se debateu. Poder do governante. Um leve sorriso cruzou os lábios de Suo. Devo fazer a missão diária. Missão diária. Limpando a masmorra das sombras. 100 goblins. Incompleto. 0, 100. 10 comandantes goblins. Incompleto. 0, 10. Um comandante principal goblin. Incompleto. 0, 1. A recompensa de conclusão chegou. Você quer verificar a recompensa? S/N publicidade. Suo sentiu que suas habilidades haviam aumentado novamente. Agora, mesmo uma centena de goblins não parece ser um exercício matinal. Suo passou levemente as mãos entre os cadáveres dos goblins. As 2 espadas, a espada de Rakan e o chifre de Vulcan, estavam fincadas no chão. Parece que uma missão oculta não aparecerá como da última vez. Ele pegou mais alguns desta vez, mas de alguma forma a recompensa oculta parecia ser algo único. Ainda assim, as recompensas diárias normais da missão também eram boas o suficiente. As seguintes recompensas foram preparadas. Recompensa 1. Recuperação do estado. Recompensa 2. Pontos de habilidade mais 3. Recompensa 3. Caixa aleatória. Suo decidiu manter a primeira recompensa, recuperação de status sem aceitar. Vou guardar isso e usar mais tarde em caso de emergência. Ele poderia recuperar sua vida com poções, mas a quantidade de recuperação era pequena e a velocidade era lenta. Por outro lado, a recompensa da recuperação de estado restaurava a vida imediatamente. Era bom usar em uma situação de urgência. Todos os atributos são investidos em força. Quanto maior o atributo de força, maior a potência e a velocidade. Caixa aleatória. Desta vez não era uma recompensa oculta, então uma caixa aleatória comum apareceu na mão de Suo. Quando a caixa foi aberta, um pequeno anel rolou. Você adquiriu o item. Anel cinza. Anel. Quando Suo tirou um anel de cor opaca, a descrição do item apareceu. Item. Anel cinza. Dificuldade para conseguir. D tipo. Acessório. Sentidos mais 5. Isso aumenta o atributo de sentidos em 5 pontos. Os olhos de Suo se arregalaram. Era um item muito bom para o que parecia. O atributo de sentidos aumenta os 5 sentidos e a capacidade de detectar perigo. Em outras palavras, aumenta a capacidade de perceber um evento inesperado. Suo rapidamente colocou o anel em seu dedo. O tamanho estava largo, mas não foi um problema. Item. Anel cinza foi usado. O anel cinza desapareceu do dedo e as estatísticas foram adicionadas imediatamente. Sentidos. 29, 5. Uma caixa aleatória normal também é muito boa. Parece que estão distribuindo prêmios. Suo completou a missão diária assim. A refeição já havia terminado. Ezio, que estava observando Suo caçar os goblins por trás, estava fazendo uma expressão confusa.
Não era educado a ajudar outra pessoa a caçar, então ela apenas o observou. Achou a situação em si com goblins vagando por ali algo estranho. É algo grande. O quê? Como os refugiados dimensionais chegaram aqui? Refugiados dimensionais. Quero dizer aqueles caras. Após a Guerra dos Deuses Exteriores, os soldados sobreviventes derrotados foram apanhados na fenda dimensional e misturados aqui e ali. Eles são chamados de refugiados dimensionais. De certa forma, era bastante esperado. Como todos os monarcas que eram o ponto central desapareceram, os monstros sob eles foram espalhados. Mas não acho que isso seja uma coincidência. O que não é coincidência? Beru também mostrou interesse nas palavras de Ezio. Isso é, HM. Na verdade, romper a parede dimensional é uma tarefa muito difícil. Concordo. Se fosse fácil, eu teria voltado imediatamente para Sua Majestade. Beru assentiu. Antigamente, você tinha que ser pelo menos o monarca dos espectros para romper o portal para outra dimensão. Mesmo isso não era fácil. Foi o caso para Beru, mas como os soldados derrotados da guerra puderam superar a parede dimensional com tanta facilidade? O quê? Um brilho estranho apareceu nos olhos de Beru. Suo também percebeu o que Ezio estava tentando dizer e acenou com a cabeça. Será por causa da névoa azul? Isso mesmo. A névoa azul do espaço sideral começou a emaranhar as paredes de nossa dimensão. Quão severa foi a desintegração que mesmo esses goblins fracos fluíram para o mundo governado pelo monarca das sombras. Ezio deu de ombros, dizendo que era ridículo. Concordo com essa afirmação. A espada de Rakan na mão de Su de repente interrompeu a conversa. Não há como os soldados derrotados entrarem no mundo governado pelo vencedor da guerra por seus próprios pés, a menos que tenham enlouquecido. Deve ter sido porque a fenda dimensional estava muito torcida. Durante a conversa, Su de repente percebeu um fato importante. Beru, deixe-me perguntar uma coisa. Sim. Você não disse que a força dos soldados de meu pai e dos apóstolos dos deuses exteriores são semelhantes? Isso mesmo. Foi tão tenso que nem o próprio monarca se atreveu a vir à Terra, então me enviou. Se você pensar ao contrário, o lado do espaço sideral não se atreveria a vir para a Terra agora. O quê? Os olhos de Beru se arregalaram. Oh! Lá, seus olhos se arregalaram mais uma vez. Não é? O jovem mestre está certo. Claro que vão. Beru assentiu freneticamente. Suo também assentiu e murmurou. É por isso que eles usam refugiados dimensionais. Já que não podiam vir por conta própria, é claro que reuniram refugiados dimensionais e os enviaram para a Terra. E esta não era uma situação ruim da perspectiva dos refugiados dimensionais. Porque, do ponto de vista deles, a Terra era um lugar perfeito para matar, roubar e conquistar o quanto quisessem. E mais uma coisa, Su finalmente percebeu o significado da missão diária dada a ele. Missão diária. Limpando a masmorra das sombras. Precisamos limpar os goblins o mais rápido possível e encontrar a brecha na dimensão para a qual eles cruzarão e bloqueá-la. Você tem razão. Se continuarmos a deixar os refugiados dimensionais em paz, eles continuarão vindo. Não, para ser exato, eles vão descobrir sobre a minha existência. Su estava claramente ciente de sua situação. Porque eu sou a única fraqueza do meu pai. Ele encontrou outro motivo para se tornar mais forte.